Você acha mesmo que um professor, que uma gestão, um coordenador, uma direção quer o pior para o seu filho? A gente está tratando, gente, de massacres, a gente está falando sobre coisas cruéis que acontecem. Acho que por mais ruim que seja um professor da área, uma gestão da área, eu acredito muito que todas essas pessoas que estão ali envolvidas, elas estão envolvidas num ambiente de trabalho, mas com a disponibilidade de poder de alguma maneira contribuir. Tem aqueles que mancham o processo, o sistema? Lógico que tem, em toda instituição tem, em todo ambiente tem, não só dentro de uma escola, e toda empresa tem. Mas infelizmente, por consequência da dor que o pai vê o filho passar, o que que ele faz? É o primeiro culpado, é a escola. Tá, mas não foi a escola que causou o bullying, é o ambiente que ele está vivendo que gerou essa ferida. E quem gerou essa ferida? Os demais. Aí que vem o que a gente precisa entender, e eu falo para você que é pai, para você que é mãe, um raciocínio lógico para vocês. O seu filho hoje que é vítima do bullying, seu filho hoje que é vítima desse quadro que infelizmente ele está vivendo, infelizmente ele está lidando com uma outra vítima. Ou seja, é um filho que é vítima de um ambiente chamado lar. Então, consequentemente, toda a ausência que ele vive dentro dessa casa, ele leva para esse ambiente chamado escola e ele procura aquele que é mais frágil. Na visão dele, aquele garotinho, aquela garotinha ali é mais frágil, então é ele que eu vou fazer com uma história assim, eu vou fazer dele a minha vítima. E, consequentemente, o seu filho acaba se tornando a vítima de uma outra vítima. Mas vamos responsabilizar quem? Que pergunta boa para ser feita, né? Quem que se torna o responsável nesse cenário todo que a gente está vivendo? Vai doer, tá? Mas para falar, o maior responsável são os pais. Só que eles não estão prontos para ouvir essa conversa. Não é isso que eu quero tratar, Israel. Eu quero saber por que estão fazendo isso com meu filho, por que o meu filho é o agressor, mas eu só não quero assumir que ele é vítima de uma casa. Quando ele chega na escola, ele só leva o reflexo que ele vive dentro de um lar. Eu disse há uns tempos atrás, num outro podcast, Tanto quem sofre e quem está sofrendo. todos são vítimas. Todos. O aluno que ele é a vítima, a criança que é a vítima dentro do ambiente escolar, é lógico que ela tem um sonho, ela tem metas, ela só quer ser feliz. Consequentemente, o que a gente precisa entender? Vamos tirar o quadro clínico de pessoas, de crianças que são crianças atípicas, que é um quadro totalmente diferente, né? Que requer uma atenção, um cuidado. Mas os outros, que são aquelas crianças que ficam mais no canto, isolada, que consequentemente, né? Ela, muitas das vezes, ela vive dentro de um ambiente escolar machucado, com alguma ferida. Pode ser que uma criança que vive a ausência de paternidade dentro de casa. Pode ser uma criança ótima na escola, mas não escuta um eu te amo dentro de um lar. Pode ser uma criança incrível dentro da escola, mas dentro de casa não tem relacionamento, convive com brigas, convive dentro de um ambiente onde as pessoas, infelizmente, que é pai e mãe, não conseguem entender que a criança no meio é apenas uma vítima deles, e elas não têm nada a ver com o problema. Então, consequentemente, a gente está criando vítimas em cima de vítimas. Por quê? Porque eu não consigo assumir que o que eu tenho que proporcionar para o meu filho são os ensinamentos, são cuidado. Não adianta apenas eu levar o filho e pôr ele na escola. Sabe qual que é o maior desafio de uma instituição chamada escola hoje com os pais? É levar os pais para uma reunião de escola. Geralmente uma escola faz aí por volta de 4 a 5 reuniões por ano. A escola tem 700 alunos, eles não conseguem levar 100 pais para uma reunião. Cara, por que eu não vou assumir essa responsabilidade? Se eu não tenho nem interesse de ir na escola, saber como que tá o andamento do meu filho, o comportamento dele, quem é ele dentro daquele ambiente escolar. Aí é muito fácil, quando o meu filho faz da piada da vida do A e do B, eu ir lá na escola brigar com a escola. Sendo que quando eu te convidei para que você viesse participar de uma reunião, para que você pudesse participar de um alinhamento, você não teve a maturidade de parar um pouco os seus afazeres e cuidar do bem mais precioso que Deus te deu, que são os seus filhos, para ir lá ouvir. Ouvir quem? A pessoa que você confiou 1/3 do tempo dele. Porque aquela pessoa que está ali, os professores, eles estão ali literalmente para ensinar matemática e português. E a gente não para isso. Então, nós estamos numa geração que hoje a gente terceiriza tudo. Por isso que a gente lida todo santo dia com vítimas. São vítimas de um lar, são vítimas de uma escola. E, consequentemente, aonde que começa? Casa. É duro ouvir, é horrível, mas é casa. Tudo começa dentro de um lar.
A psicologia, ela ensina que toda criança do 0 ao 6º ano de vida, ela aprende exatamente aquilo que ela vê. Uma criança até o 6º ano de vida, ela não aprende aquilo que ela ouve. É aquilo que ela vê. Então, quem está exemplificando? É os pais. Quem está trazendo referência? É os pais. A partir do 6º ano de vida, vem um desafio, porque ele vai para dentro do ambiente escolar. Dentro do ambiente escolar, agora ele vai aprender exatamente aquilo que ele está ouvindo. Aí, consequentemente, a gente não consegue entender o que os nossos filhos estão ouvindo dentro da escola. Ué, Zé, eu acho que é matemática e português, mas você acha porque você não vai numa reunião de escola. Você não vai lá para ouvir, tentar entender. A gente estava recentemente numa escola que a gente nunca passou por essa experiência, onde um grupo de mães se reúne para poder conseguir, de alguma forma, beneficiar a escola. Você já parou para imaginar um grupo de mães que numa escola pública faz rifa para comprar ventilador para colocar dentro de uma escola? Então você consegue entender que nem o sistema está abraçando essa causa? E existem pessoas que entenderam. São pais e mães que ainda estão se movendo. Mas não, é muito mais fácil eu ir na porta da escola e quebrar o pau, porque a instituição em si foi negligente, a instituição em si não fez nada. Não, gente. Assumimos a responsabilidade. É lógico que vem consequência pelas escolhas, vem, mas por que eu não quero assumir essa responsabilidade e entender? Eu gerei isso para esse filho e, consequentemente, dentro do ambiente chamado escola, ele tem gerado isso com outras pessoas. Por que não colocar esse ponto de interrogação e perguntar? Uma pergunta que eu faço muito na palestra para os pais. Se a gente for embora hoje, Gui? A pergunta ela é essencial. Se você partiu hoje, não responda para mim, só pro teu coração. Você tem uma menina? Tenho duas. Tem duas. Ela tá pronta hoje para viver sem você? Se você for embora hoje. Ela tá pronta hoje para viver sem você? Não estou tratando emocionalmente, que ninguém tá. Mas estou tratando por aquilo que você exemplificou como pai, com aquilo que você deixou como referência. Sim. Aí as pessoas precisam entender, será que a minha filha está pronta? O que foi que eu ensinei? Se a gente for colocar como base bíblica, a gente coloca ensina o menino no caminho. No caminho. A Bíblia não fala o caminho. Você não é orientador, você é referência. Vai na frente. É você olhar para trás e com tranquilidade dizer, filhão, segue os passos do pai que vai dar tudo certo. Exatamente um pouco disso tudo. Exatamente. E você falou, não precisa responder. Mas eu gostaria de responder. E se eu partisse hoje, eu acredito que ela não estaria preparada 100%. Mas eu acredito que talvez uma porcentagem mais de 50% sim. De saber quem foi o pai dela, o que o pai dela era, o que o pai dela é hoje, qual o caminho que o pai dela percorreu junto com ela. Com elas. Porque uma coisa muito difícil também, o Israel, é um pai e uma mãe verdadeiramente ser próximo dos seus filhos e ouvir a dor deles. E eu posso dizer que eu sou próximo delas. Que elas têm essa liberdade e sentem-se prontas a falar qualquer tipo de assunto comigo. E tem assuntos que muitas vezes me machucou, doeu, não pelo erro delas, mas sim pelo meu. Mas por eu ter entendido isso, eu me corrigi. Eu busquei me consertar e talvez muitas vezes ouvir mais. Eu acredito que isso é importante. Né? Acredito que muitos conselhos que vocês dão para as pessoas, para os pais e mães na escola, estão relacionados a isso. Por que o seu filho ou sua filha não se abriu com você? Se eu for tratar pela minha experiência hoje, Israel, qual propriedade você tem para você falar hoje diante de um público aí de 400, 500, 600 pais hoje? Igual a gente vai ter uma palestra agora sábado na Escola Estadual Hélio Palermo, na Cidade Franca. Acredita-se em média que vamos esperar de 400 a 500 pais. E eu me titulo que eu já fui o pai ogro. Vou usar uma palavra bem grotesca, Sim. tá? Eu já fui o pai canalha. Sim. Mas por que você foi o pai canalha? Porque minha filha Caroline, quando ela tinha 3 anos de idade, eu trancava ela dentro de um quarto escuro e deixava ela berrando. E literalmente eu não era esse cara, esse pai presente, esse amigo que trazia a filha para perto. Eu achava que as correções que a minha filha precisava era correção de autoridade, muitas das vezes com agressão verbal e muitas das vezes com agressão física. Mas por que eu proporcionei essa infelicidade para minha filha? Porque eu fui um reflexo. Eu chamo isso de vítima da vítima. Ou seja, tudo aquilo que eu vivi como ausência de paternidade, que meu pai saiu de casa, eu tinha 8 anos de idade, consequentemente, eu trouxe esse reflexo todinho para minha filha, porque eu não tratei essa ferida.
E eu falo que Deus me deu um privilégio tão encantador, Gui, que eu falo que foi uma das melhores fases da minha vida, que quando eu assumi a autorresponsabilidade, que foi num treinamento que a gente fez do Método CIS do Paulo Vieira, que ali eu vivi minha cura, que a cura que eu precisava era liberar perdão pro meu pai. Pasme, eu tava com aproximadamente 35 para 36 anos de idade, foi quando eu consegui liberar perdão pro meu pai. Meu pai saiu de casa, eu tinha 8. E eu odiava a palavra pai, e eu intitulei ele como canalha, porque para mim o que ele fez foi um abandono e os melhores momentos da minha vida e os piores eu não tive ele presente. Então eu carregava essa ferida, essa sujeira dentro de mim e, consequentemente, quando eu vivi essa cura, eu vi que Deus me deu uma oportunidade. Então eu entendi, agora está na hora de eu corrigir algumas coisas. E com 13 para 14 anos de idade, que era a idade que a minha filha estava, foi onde eu recebi a oportunidade de corrigir. Quando eu comecei a mudar o meu comportamento, tentar trazer ela para perto, ouvir o coração, tentar ser um cara mais presente, parar de colocar responsabilidade no tempo, no trabalho, parar de usar aquele jargão que muitos pais, não todos, mas têm a facilidade de usar hoje. Eu quero dar para os meus filhos o que o meu pai não pôde me dar. É a pior hipocrisia no mundo, porque na nossa época, sentar na mesa era lugar sagrado. Na nossa época, o olhar do nosso pai nos corrigia. Na nossa época tinha o bença mãe, bença pai. Era um ambiente simples, humilde, mas havia relacionamento. Nós não tínhamos o entretenimento, né? Essa conectividade que rola hoje. E quando eu assumi essa autorresponsabilidade, que eu disse, cara, eu preciso ser um pai diferente, eu vivi uma das melhores experiências da minha vida. Minha filha, infelizmente, ela descobriu um nódulo no seio e a gente correu atrás, só com os pensamentos negativos, né? E quando foi marcado para fazer o primeiro exame dela, é óbvio, uma menina com 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, quem que ela ia chamar para participar desse exame? Era a mãe. E eu recebi um privilégio que ela falou assim: não, eu quero o senhor. Me senti honrado e ao mesmo tempo perplexo. E a gente deslocou, saímos da nossa cidade, fomos até uma cidade vizinha, rodando 100 quilômetros. E nesse processo a minha mente viajando. E, cara, eu não estava entendendo o que eu estava vivendo. E a memória que eu tenho é que quando eu estou diante do médico, ela deitada numa maca, e o médico descobriu ela, e ela falou pro doutor assim: doutor, eu posso fazer um pedido? Ele disse: pode. Eu gostaria que meu pai estivesse do meu lado. Aí o doutor olhou para ela, eu estava sentado atrás, ele olhou para mim, tipo assim, um pedido meio inusitado, uma Um quase pai, moça, né? né, com 15 anos de idade, e ela tá ali praticamente seminua. E eu olhei aquela cena, aí ele falou: você quer? Falei: posso? Ele falou: pode. Aí eu me levantei, segurei na mão dela e as lágrimas começou a rolar nos olhos dela, no meu também. Aí eu entendi, era uma resposta que Deus estava me dando, né? Eu tive a oportunidade de me reposicionar como pai. Ou seja, é o que eu sempre falo na palestra. Cara, todos nós vamos errar, e erramos muito. Mas o grande problema é que a gente não quer assumir essa maturidade e dizer assim: eu reconheço meu erro. Por que não consertar? A gente acaba entrando no modo automático. Por que não dizer: não, eu errei como pai, eu errei como mãe? Não, eu não quero isso. Eu quero encontrar o responsável. Então, nesse momento, eu vi que Deus me deu um privilégio encantador, que diante da minha filha eu estava ali para poder, no momento mais difícil dela, é eu que estava do lado, segurando na mão, e na hora que terminamos todos os exames, tudo, que ela me abraçou e ela só disse assim: obrigado por você estar aqui. Cara, para mim, o cosmo parou, tudo parou, eu entendi. Deus me deu uma nova chance. E hoje, graças a Deus, Glória a né? Deus. Graças ao bom Deus, o nódulo que tinha nela era um nódulo benigno, nada de grave, deu tudo certo. E passou-se alguns anos, minha esposa, com todo o controle de mulher, né? Ela recebe a notícia que nós estávamos grávidos. Que loucura, 14 para 15, 15, né? 15 anos. 15 anos depois, com toda a prevenção. Cara, mas por que um negócio desse? Fiquei muito feliz, minha esposa muito nervosa, porque ela já havia sofrido um aborto instantâneo, ela não queria. E depois eu recebi a próxima resposta de Deus: eu tô te dando uma oportunidade agora de você começar onde você não conseguiu, desde o ventre. E hoje eu falo assim, eu tô vivendo a melhor fase com a minha bebê, ela tá com 4 anos hoje. Você, egocêntrica aqui, me considera um super pai, entendeu? Minha filha hoje com 4 anos, ela vive tantas coisas comigo que a primeira conversa que eu tive com a mais velha foi: eu quero pedir perdão pra você, porque a partir de agora, a tua irmã chegando, você vai ver eu fazer coisas com ela que eu não fiz com você.
Me desculpa, eu não consigo voltar no tempo, mas eu não posso fazer com que ela se torne a minha próxima vítima. E minha filha me abraçou, me apoiou, e hoje, graças a Deus, somos aí uma família feliz, 20 anos de casado, tem 2 lindas filhas, e aprendendo com todo o processo. Mas a cura minha iniciou na autorresponsabilidade, eu assumi, eu sou o culpado. E isso que você disse é muito importante, assumir a responsabilidade. Eu errei. Eu fui o errado da história. O que eu vou fazer para corrigir? Eu acho que o segredo tá aí. Total.